Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 21 de maio, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o reino Plantae e vamos falar sobre o grupo das Pteridófitas. Nesse primeiro slide, eu coloquei as plantas principais representantes das Pteridófitas, que são as samambaias. Como de costume, né, na aula anterior, eu mostrei a escala evolutiva das plantas porque eu queria que vocês percebessem, eu quero que vocês percebam onde o grupo que eu vou falar de plantas terrestres está inserido nessa escala evolutiva e quais são suas principais características. Então, os pteridófitas, né, descendem de um ancestral, que é as algas verdes, e uma característica evolutiva dessas plantas é a presença de vasos condutores, e por isso elas são chamadas de traqueófitas. Por outro lado, não vão apresentar sementes, nem vão apresentar flores e frutos, tá? Então, essa presença de vasos condutores é uma novidade evolutiva para o grupo das pteridófitas e permite com que as plantas tenham um maior porte, porque lá nas briófitas, que não tem vasos condutores, não tem xilema, não tem floema, a condução de água, sais minerais, glicose era feita célula a célula. Então, é preciso que as plantas briófitas apresentem o quê? Um tamanho pequeno, porque o transporte feito célula a célula demora. Então, não tem como ter uma planta de grande porte com transporte sendo feito célula a célula. Já com a aquisição, o surgimento desses vasos condutores, a planta pode sim aumentar de tamanho, né, chegando a médio e grande porte, e isso, consequentemente, permite mais uma conquista para o ambiente terrestre, tá? Devido a essas adaptações das pteridófitas, elas conquistam o meio terrestre e dominam, inclusive, esse ambiente terrestre, existindo atualmente hoje cerca de 25 mil espécies catalogadas. Então, são espécies conhecidas pelos estudiosos, né? Muitas outras espécies devem ter também e que não têm, que não são conhecidas por muitas pessoas. Essas plantas, essas pteridófitas, elas também são hidrodependentes, que é uma característica comum com as briófitas. Quando a gente fala de hidro, a gente está falando de água, então depende de água para fecundação, tá? Aqui nessa imagem eu coloquei na esquerda, botei a venca, que é um representante também, uma planta que representa, pertence ao grupo das pteridófitas, e as samambaias, tá bom? Aqui à direita. Eu coloquei essa imagem porque ela mostra uma floresta de samambaias, que a gente está acostumado aqui no Brasil a ver samambaias como plantas ornamentais que a gente coloca dentro de casa, né? Mas existem locais no mundo que tem as florestas de samambaias. Então a gente percebe que essas plantas elas já adquirem o quê? Um porte maior. Elas já têm a possibilidade de ter um porte maior justamente pela presença desses vasos condutores chamados de xilema e floema. Aqui eu coloquei uma característica geral, a estrutura geral externa de uma samambaia. Então, vocês percebem aqui a presença de folhas, caules, raízes. Então, são órgãos vegetativos verdadeiros, diferente de lá das briófitas, que tinham cauloide, filóide, taloide, certo? Porque os órgãos vegetativos não eram verdadeiros. A presença das folhas. As folhas na parte abaxial, que é a parte de baixo, vai ter uma estrutura chamada de soros, onde vão estar os esporos. Nós vamos falar isso principalmente na parte do ciclo reprodutivo, no ciclo de vida das pteridófitas. As folhas jovens das pteridófitas, elas são chamadas de báculo, tá bom? Ó, esses soros. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, vocês não vão ver em todas as pteridófitas, porque esses soros eles só vão estar presentes no momento reprodutivo da planta, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de ver algum dia, coincidirem de olhar uma samambaia e se elas estiverem com essas estruturas presentes, é porque elas estão na sua fase reprodutiva e esses soros, eles são formados por um conjunto de esporos, tá bom? Que vai dar origem a novas plantas. Aqui eu coloquei a avenca, representante também das pteridófitas e samambaias, mostrando, na verdade, o que já havia falado, né? As raízes, que são subterrâneas para as duas, os caules, que são rastejantes, então cresce paralelamente ao solo, as folhas adultas e as folhas jovens, chamadas de báculo. Agora, como as pteridófitas se reproduzem? Como todas as plantas terrestres, o ciclo de vida ele é alternado, então tem a geração assexuada e sexuada. Para a geração assexuada, se caracteriza a formação de esporos e na geração sexuada, a formação de gametas.
Aqui tem o esporófito, tá? E o gametófito. O gametófito para as pteridófitas é como se fosse tem o formato de um coraçãozinho. Cadê? Tá vendo? Tem o formato de um coraçãozinho. E diferente das briófitas, um único gametófito produz tanto gametas femininos quanto gametas masculinos. Então, a gente diz que o gametófito dentro das pteridófitas são monóicos, são hermafroditas. Então, não existe um gametófito feminino e um gametófito masculino, como acontecia nas briófitas. Um único gametófito, que é o gametófito hermafrodita, produz tanto gametas masculinos quanto gametas femininos. Importante vocês perceberem também que o esporófito ele vai crescer, se desenvolver em cima do gametófito, que é uma característica das plantas terrestres, ou seja, elas são plantas embriófitas, onde o esporófito cresce em cima do gametófito, tá bom? O esporófito, quando desenvolvido e quando na sua fase reprodutiva, que vai apresentar as estruturas chamadas de soros, onde estão o quê? Os esporos. Vamos falar aqui do ciclo de vida das pteridófitas, tá? Levando em consideração a samambaia. Então, aqui a gente tem uma planta adulta, no seu momento reprodutivo, com a presença dos soros. O soro está na parte abaxial dos folíolos, tá bom? Esses soros são formados por esporângios, como se fossem bolsinhas, onde os esporos estão. Esses esporos, eles vão amadurecer dentro desses esporângios e vão ser produzidos dentro desses esporângios por meiose. Quando maduros, esses esporângios vão se romper, assim como a cápsula se rompia lá na briófita, aqui o esporângio vai se romper e vai liberar os esporos para o ambiente terrestre. Esses esporos, encontrando condições ideais, eles vão se germinar, tá? Mas não vão formar um gametófito feminino nem um gametófito masculino. Vai formar um único gametófito, que é um gametófito hermafrodita, chamado de prótalo, que tem um formato de coraçãozinho, que eu falei para vocês. Então, dentro desse gametófito hermafrodita, vai ter a estrutura chamada de arquegônio, que vai produzir o gameta feminino chamado de osfera, e a estrutura, que é o anterídeo, que vai formar o gameta masculino chamado de anterozoide, tá? Então, aqui na parte mais em cima vai ter o arquegônio e na parte mais abaixo aqui vai ter o anterídeo. Lembrando que o arquegônio vai produzir o gameta feminino, osfera, e o anterídeo vai produzir o gameta masculino, anterozoide. Perceba que os anterozoides também apresentam flagelos, assim como os anterozoides das briófitas, porque eles precisam de água, eles são hidrodependentes. Então, o grupo é hidrodependente, precisa de água para que ocorra a fecundação. Esse anterozoide só vai conseguir chegar na osfera e fecundar esse gameta feminino caso exista água, tá? Então, por isso que a planta é hidrodependente. Conseguindo alcançar a osfera que está no mesmo prótalo, certo? Que está no mesmo gametófito, vai ser formado dentro desse prótalo o zigoto 2N, né? Oriundo do encontro entre os dois gametas, femininos e masculinos. Esse zigoto ele vai se desenvolver e vai formar o esporófito, um esporófito jovem. Perceba que o esporófito está ok em cima, ele cresce sobre o gametófito hermafrodita aqui no caso. Então, ele vai se desenvolver e vai formar o esporófito, que quando estiver em sua fase madura, vai ser formado através de uma reprodução assexuada. Os esporos, quando maduros, vão ser liberados, vai ocorrer a germinação, e assim o ciclo se repete, tá? Então, a gente encontra, por exemplo, as samambaias muito mais nessa fase. É muito mais comum a gente encontrar samambaia nessa fase de esporófito do que na fase de gametófito. O que demonstra que a fase de esporófito é dominante, é mais duradoura, a gente chama que a gente diz que ela é permanente dentro do ciclo de vida das pteridófitas. E o gametófito é a fase de curta duração dentro do ciclo de vida desse grupo, diferente das briófitas, onde o gametófito tem maior duração e o esporófito tem menor duração. Lembram? Perceba que eu estou o tempo todo mostrando semelhanças e diferenças de um grupo com o outro, tá? A gente precisa fazer essa relação. Quando eu falar mais na frente de Gymnosperma, eu vou continuar fazendo essas comparações, evidenciando diferenças e semelhanças, tá? É importante. A gente não pode falar de um grupo e esquecer do outro, porque a gente está falando de evolução, tá bom? Então, aqui eu coloquei algumas características que eu já falei para vocês, é como se fosse um resuminho do que eu comentei. Então, as pteridófitas vão apresentar raízes, caules e folhas verdadeiras,
diferente das briófitas. Vão possuir tecidos condutores, como o xilema, que conduz seiva bruta, que é a água e sais minerais, e o floema, que vai conduzir seiva elaborada, que é a glicose. Isso permite com que as plantas que pertencem a esse grupo tenham um maior porte, tá? Já que esse transporte desses materiais não vão ser mais feitos célula a célula, como nas briófitas. Não vão possuir semente, que é uma característica das gimnospermas, muito menos flores e frutos, que é uma característica do grupo das angiospermas. Agora, assim como das briófitas, vão depender da água também para fecundação. E por isso precisam viver em ambientes úmidos, em ambientes sombrios, tá? A gente não coloca a samambaia da nossa casa no sol, tá? Precisa colocar em um ambiente que seja ventilado, úmido e o tempo todo tá regando. Este grupo terrestre foi o primeiro a apresentar o tecido condutor. Então, são plantas vasculares, traqueófitas, é uma característica evolutiva do grupo, e por isso explica o maior tamanho, como eu já falei. Os soros estão presentes na parte abaxial dos folíolos, dos esporófitos, e aparecem em determinadas épocas do ano, no momento reprodutivo. Os soros são conjuntos de esporos e caem no solo, formando os gametófitos, que nesse caso, para as plantas pteridófitas, os gametófitos vão ser hermafrodita, a planta monóica, tá? Então, os gametas masculinos e femininos são produzidos no mesmo gametófito. Coloquei aqui os principais representantes, pteridófitas, samambaia azul, tem o xaxim, tem a avenca, e aqui, ó, novamente, os soros, como eles são encontrados, tá, nos folíolos. As pteritófitas, elas são importantes, são plantas ornamentais, apresentam fins medicinais, podem ser também utilizadas na alimentação, como os brotos, que eles podem ser cozidos, isso é muito comum em áreas rurais, tá? Algumas pteridófitas também vão estabelecer relações com as cianobactérias, vão auxiliar na fixação do nitrogênio e por isso são utilizadas para fertilizar, por exemplo, culturas de arroz. E aqui eu mostro as principais diferenças entre briófitas e pteridófitas. Então, as briófitas são plantas avasculares, ou seja, os vasos condutores estão ausentes nesse grupo e apresentam pequeno porte. Em contrapartida, as pteridófitas são plantas vasculares e podem chegar até 20 metros de altura, tá? Outra diferença que a gente pode citar em relação ao ciclo de vida, briófita tem um ciclo gametófito mais duradouro, enquanto as pteridófitas, a porção, né, vamos dizer assim, do esporófito é mais duradoura, permanente, tá? E as principais semelhanças. Não apresentam sementes, não apresentam flores, não apresentam frutos, vivem em ambientes úmidos, dependem de água, são hidrodependentes, porque os anterozoides, que são os gametas masculinos, precisam nadar para chegar até a esfera, então a fecundação só vai ocorrer na presença de água, tá bom? Eu queria falar sobre isso com vocês, em relação às pteridófitas, as principais características. Damos continuidade nas próximas aulas, falando dos outros grupos de plantas terrestres. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá bom, gente? Ó, um beijão e até a nossa próxima aula. Não, não,